somos mais de 500 mil, esse pré-roll está atrasado. Olá, eu sou Mara Luque, você está no canal My News e este é mais um My News Entrevista ao vivo, para que você comece a semana entrevistando um presidenciável. Ele combateu fortemente a corrupção e foi perseguido depois de colocar na prisão políticos, empreiteiros e financiadores de campanha. Hoje é candidato à presidência da República. Não estamos falando do juiz Sérgio Moro, mas do senador Alessandro Vieira, ex-delegado da Polícia Civil e que está no seu primeiro mandato pelo Cidadania. Edu, roda a vinheta para a gente conversar com o senador. Senador, bom dia, muito obrigada por sua presença aqui no My News. Essa é uma semana complexa, como você mesmo já havia dito, de votações importantes. Eu queria começar perguntando, o senhor defendeu a extinção das emendas do relator e de comissão como um esforço para custear o Auxílio Brasil sem furar o teto. O senhor considera essas emendas alvo de corrupção? Potencialmente, sim. Primeiro, bom dia. Prazer estar falando contigo, Mara. As emendas previstas na Constituição são apenas as individuais e as de bancada. As emendas de comissão, as emendas de relator, são um puxadinho que foi sendo criado ao longo do tempo para permitir que uma parte do parlamento tivesse acesso a maiores pedaços do orçamento. É inconstitucional. Não dá para manter isso e a CGU aponta um risco de corrupção em pelo menos 10% dessas emendas. A gente está falando aí em 2 anos de cerca de 3 bilhões de reais suspeitos de corrupção. É muita coisa e prejudica demais o Brasil. Numa matéria da Folha, o presidente da Câmara diz não haver condições de identificar o autor da emenda do relator. Isso procede? Não, é mentira. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco decidiram mentir para o Supremo Tribunal Federal. Acharam pouco, mentir para os próprios eleitores e resolveram mentir para o Supremo. O Supremo decidiu, o Pleno do Supremo decidiu a necessidade de transparência total daquilo que passou, repetindo, 30 bilhões de reais. E os caras acham normal informar para o Supremo que não, esses 30 bilhões a gente transferiu para não sabe quem, não sei onde, não sei porquê, e ninguém anotou nada. É rir da cara do povo, é um negócio assustador. Principalmente se tratando de dinheiro público, né, senador? Quer dizer, a gente está falando do meu, do seu, do nosso dinheiro, né? Então, é um descuido que a gente não pode deixar acontecer, tem que acompanhar de fato. O senhor disse que, com a proposta que apresentou, o governo federal poderá garantir financiamento adequado para um auxílio de R$ 400, que atingirá algo em torno de 21 milhões de brasileiros. 4 milhões a mais do que na proposta do governo, e ainda que haverá ruptura, na regra do teto e nem calote de precatório, ou seja, que não haverá ruptura de teto e nem calote de precatório. Ou seja, o problema fiscal não é falta de recursos, mas a má utilização? Sim, não faltam recursos. O Brasil vem batendo recordes de arrecadação, inclusive por conta do imposto inflacionário. Inflação de 10%, isso incrementa a arrecadação fortemente. O que o Brasil precisa hoje é da manutenção das suas regras orçamentárias. O Brasil precisa começar a jogar o jogo de acordo com a regra. Eu não posso ter um teto e no dia em que esse teto é acionado pela primeira vez, eu resolvo mudar o teto, ampliar esse teto de forma oportunista. Isso tem impactos em várias áreas. Por exemplo, quando você revisa a regra do teto, como quer Paulo Guedes, como quer o governo, você tem um impacto nas transferências automáticas para poderes. Então, o Legislativo e o Judiciário recebem 2,5, 2,7 bilhões de reais a mais, sem exigir, sem demandar, sem ter necessidade. O governo precisa aprender a lidar com problemas de uma forma objetiva e técnica. Os problemas são 2. Pagar um Auxílio Brasil que atenda às pessoas que verdadeiramente precisam e manter o pagamento de precatórios de uma forma racional, razoável, porque você não pode dar calote em precatório. O precatório é consequência de uma sentença judicial que tramitou por muito tempo. No Brasil, às vezes, por 10, 15, 20 anos. E chega na hora de receber, você vai dizer, não pago, só pago um percentual. Isso atenta contra qualquer tipo de credibilidade, qualquer resquício de credibilidade que esse governo ainda tenha. Dá para resolver. Eu tenho que separar esses problemas por ano
Então, 2022 será um ano ainda de crise muito aguda, contaminada pelo momento eleitoral, contaminada por um risco de retomada da pandemia. Nós não sabemos como o país vai reagir a novas variantes do vírus. Então, a gente tem que ter um cuidado maior em 22. É bom fazer uma previsão para 2023 também, porque você vai estar naquela, enfim, eventual mudança de governo ou continuidade desse governo caótico, e a gente descontamina a solução de questões eleitorais. E daí para frente você vai reorganizar. Eu tenho que melhorar o trâmite de precatórios, o governo paga mal, o governo contrata mal e o governo se defende mal nos tribunais. A gente tem que criar mecanismos que estimule um bom processo que possa beneficiar o Estado, mas não jogando a conta nas pessoas. Isso é injusto. Senador, aqui pouco antes da gente entrar no ar, você falou uma frase que eu achei bastante emblemática. Vai ser uma semana complexa e de pautas que têm um impacto profundo. Como é que o cidadão acompanha isso? É importante esse acompanhamento do orçamento pelo cidadão, não? É essencial. O orçamento está na base da gestão. O debate brasileiro vem sendo contaminado por questões que são incidentais. Essas teses mais ideológicas, as coisas que repercutem agressivamente nas redes sociais, e esse ruído todo impede que o cidadão preste atenção no que é importante. Se eu não tiver um orçamento organizado, factível, que as pessoas possam acreditar, eu não consigo planejar absolutamente nada, não consigo executar nada. No Brasil, um ministério começa com orçamento X e acaba o ano com orçamento 2x. Como é que ele planejou isso? Como é que isso vai ser executado? Qual é a política pública que se sustenta nessa bagunça? E, principalmente, eu não posso permitir que você tenha um uso predatório do orçamento, que determinados grupos de poder vão cada vez mais se apropriando de recursos. Isso já acontecia no orçamento brasileiro, mas a partir de 2020 piorou de uma forma muito agressiva. Não dá para a gente ter esse tipo de descuido. Ele estimula a corrupção e, pior que a corrupção, o desperdício. O dinheiro que vai a mais para o Amapá ou para Minas Gerais faz falta nos outros estados. Tem fim o recurso. Não é uma galinha dos ovos de ouro que vai ficar o tempo inteiro botando ovo aí, não. A gente tem que fazer conta, a gente arrecada X, a gente tem que fazer política pública com esse X deduzido das despesas obrigatórias. E não se faz isso no Brasil. O governo federal, o governo Bolsonaro abriu mão da agenda, não tem projeto para o país, não tem um mínimo de planejamento e segue tentando coisas aleatórias. É o caso da PEC dos precatórios. É uma resposta absolutamente aleatória, oportunista, para tentar abrir espaço para fazer política eleitoral no ano 2022. A gente tem que resistir a esse tipo de tentativa. Esse ponto que você colocou é fundamental, porque você acaba com o Bolsa Família, que foi um projeto bem estruturado ali, bem amarrado, enfim, de políticas públicas, e reconhecido, inclusive, internacionalmente, e coloca uma proposta muito eleitoreira, né? Que você sabe como começa, para que fim que ela é de eleitoral, mas não sabe como é que ela vai se perpetuar. Quer dizer, é escancaradamente populista, eleitoreira, quer dizer, só para aquele período de eleições, né? Isso acaba, o que aparentemente é interessante, porque você vai ajudar, e é legítimo, porque a população precisa desses recursos, principalmente agora, mas ele tem a finalidade apenas eleitoreira, né? Porque ele, inclusive, não tem uma perpetuidade, não sabe como ele vai se perpetuar. O Brasil tem um acúmulo de conhecimento nessa área de transferência de renda para redução de miséria. O Bolsa Família, como você falou, é um programa premiado mundialmente, reconhecido, ele funciona. Ele precisava de uma revisão com relação às faixas de pobreza e uma melhor sustentação financeira. Mais pessoas precisam do programa hoje por conta da pandemia. E o que a gente viu, na verdade, é uma repetição do mesmo erro. Uma tentativa de inventar a roda, um programa totalmente fora dessa perspectiva de estudos, daquilo que funciona de verdade. Muito preconceito por parte do Paulo Guedes e da sua equipe com relação à transferência de renda, uma equipe que não tem formação nessa área. E a gente está vendo um trabalho de muito esforço do relator da MP, o deputado Marcelo Aro. Ele melhorou bastante o texto do governo, mas ainda está com esse gargalo de financiamento. Eu não sei quantas pessoas vão receber, eu não sei quanto, não sei como. É só papo furado em internet. Eu preciso mostrar orçamentariamente. Vou tirar dinheiro daqui para colocar ali.
O dinheiro não dá em árvore, ele não vai aumentar, a gente não vai poder criar nenhum imposto ou coisa parecida. Então é preciso fazer as coisas com os pés no chão. E é muito difícil, porque se já era ruim a gestão do governo para a questão orçamentária, agora com a proximidade da eleição, indicadores de popularidade caindo, bateu um desespero e eles querem abrir uma porteira aí para qualquer tipo de gasto, para tentar ter ganho eleitoral lá nas bases. Senador, a gente tem algumas perguntas da audiência. Essa é do Antônio Nascimento. Qual o papel do presidente nesse caso do orçamento secreto? Sabemos que ele possui órgãos de inteligência e que tem como objetivo passar-lhe todas as informações em todos os segmentos. Eu acho que o Antônio está sugerindo aqui que ele use os órgãos de inteligência para saber quem são os autores. Mas eu acho que ele sabe, né, senador? Não precisa dos órgãos de inteligência para isso, não, né? Todo respeito ao Antônio, deixa eu contar um episódio de 2019. Em 2019, você teve a gestação dessa ampliação da emenda e relatora. E a gente tentou, o grupo que na época era formado Muda Senado, a gente conseguiu por várias vezes boicotar as sessões, enfim, impedir a realização das sessões do Congresso. E chegamos a produzir um documento assinado pela maioria dos senadores e foi entregue ao Palácio do Planalto, na época o ministro General Ramos, mostrando que o governo não precisava adotar esse tipo de métrica, que tinha voto suficiente no Senado para fazer com que o orçamento fosse aprovado de uma forma racional, dentro de uma linha de um planejamento e tudo. Esse documento nunca foi levado adiante, o governo optou por fazer a parceria com Arthur Lira e sua turma. E aí você viu o que aconteceu. Arthur, Davi Alcolumbre e agora, para nossa surpresa, o próprio Rodrigo Pacheco, chegam nessa posição de poder e não querem abrir mão, não querem largar esse osso. Né? Você tem a possibilidade de atender as bases eleitorais do seu interesse, você tem a possibilidade de agradar parlamentares que votaram em você na eleição para a mesa, e você tem, infelizmente, a possibilidade de abrir as portas para a corrupção. A gente tem casos inexplicáveis, a gente tem deputado que mandou emenda para um estado de outra região do país. A gente tem gente que manipula um valor de emendas incompatível com qualquer razoabilidade. A gente tem que tentar fazer isso parar. É muito difícil você tirar o osso quando ele está na boca lá do animal, do predador. Mas esse é o papel que a gente vai ter que fazer durante essa semana. E é importante, eu vou frisar aqui a participação da população nesse trabalho dos senadores, como foi na CPI, enfim, como é em toda votação, em todo o trabalho parlamentar, a mobilização da sociedade, e a tecnologia ajuda bastante nisso, né? Quer dizer, você com o celular você já consegue se movimentar. É importante. De que forma essa mobilização da população chega até o Congresso, senador? Nós temos alguns parlamentares que seguiam claramente pela pressão de redes sociais. Mas qualquer parlamentar, qualquer político, mesmo o pior político, ele tem preocupação com como o seu eleitor compreende o seu trabalho. E quando a gente consegue levar para o eleitor médio, a informação correta, ou seja, orçamento é muito importante, é aqui que se faz toda a mágica, tem gente que está aproveitando o poder político de momento para encher de dinheiro a sua base eleitoral, eventualmente para cometer atos de corrupção. Isso prejudica a pessoa lá na ponta. Quando falta vacina, quando falta comida, tem dinheiro circulando no orçamento, indo para o lugar errado, e você tem que prestar atenção. Então, esse tipo de pressão ajuda muito. O problema é que a malandragem parece que não tem fim. Né? Você pega uma pauta dessa relevância e você tenta jogar numa sexta-feira. Não colou na sexta-feira porque teve muita pressão no Senado, e agora jogam para uma segunda-feira. Quórum baixo, muito parlamentar viajando nesse momento, e a sociedade ainda envolvida. Tem muita gente que está discutindo o jogo do Flamengo e do Palmeiras e não tem noção do que está rolando. Não dá tempo, eles usam estratégias para tentar atropelar. A gente vai fazer da nossa parte as estratégias para tentar garantir tempo para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Talvez ele não consiga evitar o crime, mas todo mundo vai estar presenciando como o crime aconteceu. Mais uma pergunta aqui da audiência. O André Ribeiro ele quer saber. Eu queria saber o que o senador acha do tribunal que o Moro quer criar, inspirado na Ucrânia para combater a corrupção. Não faz o menor sentido, com todo respeito à ideia dos ucranianos e do Sérgio Moro. A justiça tem que atender esse tipo de demanda. Eu não preciso de uma justiça especial para determinado crime.
Eu preciso sim de gente qualificada, as varas especializadas já estão previstas há bastante tempo. O próprio Sérgio Moro foi titular de uma vara especializada. Eu não preciso inventar a roda. Eu preciso fazer com que as coisas funcionem adequadamente. As pessoas entendam os problemas, entendam a complexidade que eles têm e entendam que não tem solução mágica. A gente vai ter que, ao longo de um processo, melhorar a qualidade dos nossos representantes, melhorar a qualidade dos nossos gestores, fazer um processo de melhoria de gestão propriamente dita, porque as leis que já existem são suficientes para resolver os problemas. O que falta é coragem para aplicar, o que falta é empenho para aplicar, transparência. Não gostaria de ver esse tipo de alternativa de uma nova corte, não vejo necessidade disso. Uma pergunta do Orlando Orsini, ele diz o seguinte: impressionante é entender como pode existir um orçamento secreto se a Constituição exige publicidade dos gastos públicos. Como é que isso se explica? Não se explica, não se justifica. É um absurdo. É improbidade, é criminoso, é tudo que você possa colocar de adjetivos negativos. Eu não consigo entender como é que essa turma investe numa situação dessa com tanta visibilidade, porque normalmente quando você dá visibilidade para o problema, essa turma se esconde, porque eles não querem repercussões, eles não querem ser responsabilizados. Mas nesse caso, parece que é tão importante, é tão interessante ter esse poder que eles não querem largar, eles estão afrontando o Supremo, estão afrontando a sociedade. Eles estão dizendo simplesmente que não podem dar transparência para um gasto de 30 bilhões, como se esse dinheiro tivesse sido distribuído sem nenhum critério, sem ninguém prestar atenção. Ninguém se deu o trabalho de anotar nada, qual era o deputado que estava sendo atendido. Não é verdade. O Estadão divulgou planilhas, nós recebemos planilhas de servidores da Casa Civil, o próprio Senado, os relatores têm acesso a planilhas, até porque isso é controlado. É atendimento, é um toma lá da cá mesmo. Você está na base, está no grupo, recebe. Você não está no grupo, não recebe. Não é aleatório. Então, eu lamento mesmo. Eu tenho usado uma figura de linguagem que talvez seja muito dura, mas o momento exige. Né? Rodrigo Pacheco quer se apresentar para a sociedade com a imagem de Juscelino Kubitschek nas costas dele, mas na verdade a imagem é do Arthur Lira. A conduta é a mesma, não me interessa se o português é melhor ou se a postura parece mais equilibrada. O que me interessa são as ações. O que você faz com o poder que o eleitor lhe deu. E o que eles estão fazendo hoje é muito ruim. Isso tem que ser confrontado. Olha, uma pergunta aqui da Mila Montenegro e do Tiago Dávila. A Mila pergunta como poderíamos acabar com a corrupção, e o Tiago diz o seguinte: mudar a política brasileira para parlamentarismo tornaria o combate à corrupção mais fácil? Não se acaba com a corrupção. Né? A corrupção é um comportamento humano. Ele cresce quando você não tem fiscalização adequada, quando os processos não têm consequência, os crimes não têm consequência. Eu não vejo uma vinculação entre o sistema presidencialista ou parlamentarista. O parlamentarismo no Brasil, neste momento, teria figuras como o Arthur como primeiro-ministro do Brasil. Se ele já é um desastre como presidente da Câmara dos Deputados, você imagina como primeiro-ministro. Não existe uma preocupação com o interesse público, não existe uma preocupação com a lisura, e você tem uma influência cada vez maior nas cortes superiores. Então, acho que é um processo. A gente tem que ter essa consciência de que, primeiro, corrupção não tem ideologia, corrupção não é de esquerda, corrupção não é de direita, corrupção está aí e tenta aproveitar os espaços. Basta ver as experiências que nós tivemos nos governos de esquerda e que continuamos tendo agora num governo de direita, que é o governo Bolsonaro. É um processo longo, mas a primeira etapa, e ela de certa forma vem sendo cumprida, é ter as pessoas prestando mais atenção. Essa atenção tem que se transformar em voto na hora da eleição. E não é voto da presidente, não é essa eleição que resolve. É voto para o seu deputado. Você tem que saber quem é seu deputado, quem é seu senador, como é que ele se comporta, o que ele faz com o dinheiro público, como é que ele vota nas coisas importantes. E se não for legal, você troca. Esse é o caminho. Senador, a gente está caminhando para o fim e eu queria, antes de encerrar, que você falasse um pouco para a gente sobre a sua visão da política econômica. O senhor se enxerga como um liberal ou social-democrata em termos econômicos? E quem que você acharia um bom ministro da Fazenda, um bom ministro da Economia? Eu não tenho definição de nomes para ministros, acho que é precoce, você tem uma boa equipe. Contando uma historinha, lá atrás, quando a gente discutia auxílio emergencial, eu sugeria ao Paulo Guedes que encorpasse a equipe dele
com profissionais da economia que têm um entendimento de transferência de renda, de políticas de redução da desigualdade. Ele não tem ou não tinha essa figura. Eu acho que isso tem que ser construído. Eu me afino muito mais com o pensamento da social-democracia dentro de um regime de muito rigor fiscal. Eu acho que a gente tem que recuperar o orçamento, recuperar suas características de planejamento de ação. Nós precisamos explicar para as pessoas o que dá para fazer e o que se precisa fazer no prazo de um mandato. Eu não posso a cada ano reinventar a roda, a cada ano rediscutir o orçamento totalmente. A partir daí, você consegue implementar aquilo que é prioritário. E assim, as prioridades não vão variar muito. Nós sabemos a necessidade que a gente tem de recuperar a educação para inserir esses jovens no mercado de trabalho, recuperar o atendimento à cultura que está sendo atacado, desenvolver um programa de economia verde, ou seja, que você consiga aliar a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento econômico nas regiões específicas. E tem muita coisa para fazer dentro disso. Mas discutindo, tem muita gente boa no Brasil para falar. Ninguém precisa de uma solução mágica, muito menos salvadores da pátria ou de posto Ipiranga. Não funcionou da primeira vez, não tem nenhum motivo para funcionar na segunda. Muito obrigada, senador, pelo seu tempo, pela entrevista. Bom trabalho aí essa semana de trabalho intenso aí no Congresso. E você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe, mande mais dúvidas, que a gente chama o senador de novo para conversar com a gente. Muito obrigada, senador. Um abraço, boa semana.